Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de abril de 2024, uma sexta-feira. Tá um friozinho gostoso, vim a pé de manhã e conforme nós temos conversado, ontem eu fui dar uma corridinha na lagoa de 7 quilômetros. Hoje eu vim a pé de manhã, tem umas subidinhas aqui para chegar em casa e me faz bem. E aquilo que eu tenho falado para vocês, o que está dentro do nosso alcance, a gente tem que fazer, e o resto, o que não está no nosso alcance, aí a gente deixa para Deus fazer e pede para Ele, né? Bom, nessa sériezinha Trajetória, eu tenho falado a respeito da Bíblia ser um manual para as nossas vidas, e nesse pequeno percurso de casa até o escritório, eu vejo muitas cenas assim na rua que me inspiram a respeito das coisas de Deus. Eu vou contando algumas para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Veja, meu avô materno, ele... eu amava ele. Nossa, gosto demais dele. Mas era um cara na área financeira, assim, um cara muito atrapalhado. Ele faleceu sem ter uma casa própria, né? E eu sempre uso isso como exemplo nas ministrações sobre finanças, porque eu sempre me lembro do avô e da avó fumando. E aí um dia, por curiosidade, eu fui fazer uma conta de quanto que dava um maço de cigarro por dia. E eu fiquei assim, bem surpreso de ver que o que eles gastaram em cigarro durante a vida deles dava para ter comprado uma casa própria, dava para ter comprado um carro legal e sobrava um dinheirinho na poupança ainda. Faça uma conta para vocês verem lá, 2, 3 maços de cigarro por dia, no preço de hoje, durante um mês, e durante 30, 40, 50 anos de vida, para vocês verem quanto que dá. E às vezes eu tô aqui, tem a estação da fonte, que é do ladinho aqui do escritório, e eu fico vendo o pessoal, um pessoal carente, assim, bem necessitado mesmo, e o sujeito fumando. Às vezes eu vejo umas meninas, uns meninos bem novinhos assim, fumando. E eu fico pensando assim, puxa, ninguém orienta esse povo aí que eles vão fumar uma casa e um carro durante a vida deles. Hoje eu estava vindo e dei a vez para um rapaz, daí junto com ele vinha uma moça com um carrinho de bebê com duas criancinhas dentro e mais uma criancinha pequena andando atrás. Parecia ser estrangeiro. Estava aqui, um povo em condição de mendicância. E aí eu fiquei pensando comigo de novo, assim, a respeito do planejamento, né? Como é que a pessoa vai colocando filho no mundo sem pensar como que vai criar. Cada um tem a sua ideia, mas eu sou um cara que o meu cuidado é para não ficar planejando demais, para não sair da fase do planejamento e entrar na do controle, né? Porque o controle está com Deus. Mas eu queria ler uma palavrinha rápida para vocês aqui em Lucas 14, no versículo 28, que diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de você calcular o preço para seguir a Ele, né, nessa vida. E ele fala de planejamento. E isso pode se aplicar em todas as áreas de nossas vidas. Tá? Você pode fazer um planejamento para a tua saúde, um planejamento para as tuas finanças, um planejamento para a tua idade. Veja, Provérbios 27 e 23, eu não vou ler, só vou falar aqui para vocês anotarem e depois verem lá. A Bíblia fala bastante de você ver as tuas coisas, saber o estado delas e cuidar delas, para você ter provisão para frente. No Gênesis 41, 35, a história de José,
aconselhando o faraó a poupar dinheiro na época da prosperidade, para poder ter o dinheiro na época da escassez. Então a Bíblia inteira ela é honesta com a gente, ela fala de uma época de escassez, né? Quem se preparou foi bem. Eu quero contar muito rapidinho aqui a história do seu Zoel. O seu Zoel era um amigo meu que eu tinha, um cliente, um homem muito rico, um homem muito sábio. E um dia a gente estava pescando lá na fazenda dele e eram 5 horas da manhã. E eu comecei a pescar um peixe chamado pacu, uma delícia. De repente peguei um pacu, e dois, e três, um atrás do outro. 4, 5, 6, 7. Daí eu dei uma parada para descansar e o seu Zé olhou para mim e falou: Marco, velho, não pare, continue. Daí eu peguei mais dois. E de repente parou de vir peixe. No mesmo lugar, com a mesma isca, no mesmo barquinho, parou. Então teve um horário, um tempo em que os peixes vieram. E a lição do seu Zoel para mim foi o seguinte: quando eu chegar na época em que o peixe estiver se oferecendo, você pesque tudo que der. Porque vai chegar uma época em que não vai vir peixes. A Bíblia é rica nisso, para nos ensinar também. Então, eu não conheço outra forma de ganhar dinheiro senão trabalhando, cada um na sua profissão. E, de fato, não está no nosso controle o quanto que a gente vai prosperar, ou o quanto que a gente vai ganhar. Isso é bênção de Deus, né? A Bíblia fala que não é dos mais sábios a honra, nem sempre é dos mais valentes a vitória, nem sempre é do mais rápido a ganhar a corrida. Então tem muita circunstância, mas a nossa parte é trabalhar com capricho, fazer sempre o melhor que a gente puder para a gente ganhar bem. Ganhando bem, a outra parte que nos cabe é não botar dinheiro fora, não jogar dinheiro fora, não gastar dinheiro em coisa que não dá retorno. Eu vou fazer um videozinho sobre finanças para nós, muito legal, assim, sobre investimento, e para trocar uma ideia com vocês. E a terceira coisa bem importante é você planejar, como nós vimos na palavra hoje, planejar. Vejam, gente, eu estou com 56 anos, agora vou fazer daqui um mês. Deus me abençoou muito, Deus me abençoou muito. E eu estou numa fase da vida assim, quando o DH formaram, estão cuidando suas vidas ali. A gente conseguiu comprar algumas coisas, a gente vive mais ou menos tranquilo. E o meu planejamento agora qual que é? O meu planejamento é para minha aposentadoria. Porque, para variar, mentiram para mim quando eu comecei a trabalhar que eu ia me aposentar pelo INSS com 30 anos de trabalho. Nisso mudaram para 35. Agora já tenho idade, eu já nem sei mais se eu vou me aposentar. O INSS está quebrado e a aposentadoria do INSS, esqueça. Então, o meu planejamento financeiro foi em aluguéis de imóveis e proventos de empresas. Depois eu explico melhor para vocês o detalhe para dar um norte para vocês. Mas eu estou pensando na minha vida para daqui a 14 anos, que seria uma idade razoável, 70 anos, como a Bíblia diz, né? E se eu for um pouco além, 80. Porque se eu falecer hoje, por exemplo, ou se Jesus voltar hoje, bom, se Jesus voltar hoje, a única coisa que eu não vou precisar me preocupar é com dinheiro, né? E com saúde. Se eu falecer hoje também, não vou me preocupar, o que eu fiz aqui vou deixar para o pessoal aproveitar, o Nando, a Gabi e a Antonieta, né? E a Thalita agora que também está na família. Bom, mas assim, o planejamento é o seguinte: se eu for hoje ou se eu for amanhã, Deus sabe, né? Eu tenho que estar tranquilo hoje, planejando o meu hoje para não ser achado pecando, né? Vamos supor que chegue minha hora e eu estou aqui gastando um tempinho falando da palavra de Deus. Acho legal, né? Ou estou lá cuidando da minha mulher, dos meus filhos, trabalhando. Maravilha, né? Agora imagine chegar a hora do sujeito, o cara está fazendo uma coisa bem abominável, caiu num pecado bem reprovável e naquele momento chega a hora dele. Complicado, né? Complicado. Então a gente tem que viver o hoje
de forma a não ser achado numa conduta reprovável hoje. E do mesmo tempo, a gente tem que estar vivendo também pensando em daqui a 10 anos para frente, porque se a gente estiver vivo lá, a gente precisa estar com uma saúde legal, não quer depender da gente, tem que estar servindo a Deus, tem que ter um dinheirinho guardado para você poder comprar as coisas que você gosta e não passar necessidade. Então esse planejamento ele é misto, ele se confunde hoje com daqui a 10, 15 anos, né? E esse caso da torre aqui é muito legal, né? Do planejamento, você planejar a tua vida, tá cuidando. Por isso que eu falo assim, eu não tenho o menor prazer em ir na academia fazer exercício e nem em ir correr. Nossa, me dói tudo, fico dolorido, canso, a dor de cabeça, dor no peito. É um esforço assim tremendo. Eu não nasci para fazer força, eu nasci para descansar. Mas meu coração precisa disso. Eu tenho colesterol alto, tenho triglicerídeo alto, pressão alta, sobrepeso. Então, se eu não cuidar da alimentação e não cuidar da saúde, eu não vou ter um futuro, né? Quando eu cheguei aos 40, isso também eu conto num outro vídeo, eu estava com sobrepeso importante, sem fazer exercício, estava arrebentado. Nos 50 eu já cheguei com um peso bem menor e as coisas bem mais controladas, né? Espero chegar nos 60 também. Se chegar lá, chegar com uma saúde boa, porque isso depende de mim. Andar e correr eu posso fazer, é parte minha, né? Não depende de Deus. Controlar minha comida também depende de mim, né? E tomar um remedinho para baixar o colesterol e para controlar a pressão também está aí, né? Enfim, eu quero contar para vocês rapidamente a história do bombeiro, para a gente terminar esse vídeo assim, de uma forma bem humorada e produtiva. Então, contam que tinha um velhinho crente morando numa aldeia e que o pessoal foi fazer uma usina hidrelétrica e estava alagando lá. Daí o pessoal veio avisar o velhinho lá: senhor, tem que sair da casa porque vai inundar tudo. O velhinho falou: não, eu sou servo do Deus Altíssimo, comigo não vai acontecer nada. Tá bom. Começou a encher, tava água pro joelho do velhinho. Chegou um cara com a caminhonetona lá dos bombeiros: senhor, precisamos ir, tá enchendo. Não, não vou sair daqui, Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Aí encheu a casa, veio os bombeiros com um barquinho. Velho, não vai acontecer nada comigo. Aí, o fim é o seguinte, o velho estava no chaminé da casa, de pezinho lá, e a água já no calcanhar dele, os bombeiros vieram de helicóptero. Velho, não, vou esperar em Deus aqui e tal. E morreu. E quando chegou no céu, chegou lá para Deus: senhor, como que o senhor deixou acontecer isso comigo? Deus falou assim: como assim? Não, inundou lá, isso me deixou morrer afogado. Ele falou: rapaz, mas eu mandei o bombeiro te buscar, te avisar, depois mandei te buscar de carro, depois te mandei te buscar de barco, depois te mandei te buscar de helicóptero e você recusou. Então, me parece que todos os dias Deus está dando opções para a gente, né? Eu moro a 3 quadras da lagoa, que é o lugar onde eu gosto de correr. Podia ir na rua, eu gosto às vezes na rua também, mas agora eu tô meio fraco de corrida, eu gosto da lagoa, que é mais tranquilo para mim, que eu volto embora a hora que acaba as forças. Mas então, 3 quadras da minha casa. Eu só preciso colocar um calção, uma camiseta, um tênis e ir lá correr. Ainda pego um MP4zinho e fico escutando uma ministração, depois umas músicas e tal. Custa para mim? Essa é a minha parte, né? Eu preciso trabalhar, eu venho trabalhar, faço estudo, daqui a pouco vou terminar o videozinho, vou estudar para fazer algumas petições aqui. É a minha parte, né? De manhã tomei um Nebilete lá para minha pressão, de noite eu tomo um remedinho para o colesterol, um calmantinho de vez em quando. É a minha parte. Gente, é tudo muito fácil, não dá para espiritualizar tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que viver uma vida correta, a gente tem que se esforçar no trabalho, a gente tem que ser esperto. Não adianta Deus te dar dinheiro se você gastar tudo, se você moer o dinheiro. Daí daqui 10 anos tem uma época que não tem dinheiro, aí o que vai acontecer? Você vai dizer: ai, Deus está me faltando. É mais ou menos a história do velhinho, mas eu te dei numa ocasião lá o dinheiro. Você que moeu tudo, era suficiente para fazer, né? Então isso que eu ia dizer para vocês: tenham coragem, sempre é tempo. Se você está vivo e está ouvindo esse vídeo, é porque você tem tempo ainda para orar, para trabalhar, para fazer um exercício, para se arrumar, para cuidar da sua vida, para planejar. Porque eu creio assim que cuidar das coisas que Deus deu também é uma forma de adoração.
também é uma forma de honrar a Deus, ok? Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Que teu dia seja muito abençoado e é por aí.